Olá, queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja e permaneça em vossos corações, sejam todos muito bem-vindos, e que alegria poder então contar com a sua presença amiga e fraterna através de cada vídeo nesse nosso canal do YouTube. E hoje, nessa quarta-feira, feriado, dia 15 de novembro, você em casa, que tirou esse tempo para poder então ouvir e meditar a palavra de Deus, convido então a você tomar comigo o Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19, nessa quarta-feira, vivenciando a 32ª semana do Tempo Comum. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Estava para entrar num povoado, quando 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam a certa distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto estavam caminhando, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós somos enriquecidos a cada dia com a palavra de Deus, que nos ajuda a compreender e dar sentido para a nossa história, para a nossa existência. E a nossa existência só tem razão de assim existir quando nós redirecionamos a nossa vida para Deus. Porque é Ele que nos preenche, é Ele que nos enriquece, nos cumula com toda a sorte, bênção e graça. E assim podemos então viver na paz, e não a paz, a ausência de guerra, de armas, mas a paz que vem do próprio Deus. Essa paz que todo ser humano busca, que muitos vão traduzir como felicidade. Então essa felicidade somente Deus pode nos proporcionar. Nem mesmo as drogas, nem mesmo o álcool, nem mesmo os prazeres do mundo. Somente Deus nos preenche com a verdadeira paz, a felicidade essa que ninguém e nada pode tirar de nós. E para podermos então experienciar essa paz de Deus, é preciso então ter sempre o sentimento de gratuidade. É o que nos ensina hoje a liturgia. Nós temos então aí Jesus que caminha para Jerusalém. E aqui Lucas não está preocupado então em marcar como GPS o fim, o último de Jesus, mas sim o caminho a qual Jesus está trilhando. Jerusalém é o seu fim, onde então ele vai consumar toda a sua vida na entrega, na doação, lá na cruz, por amor a toda a humanidade. Só que percorrendo esse itinerário, hoje ele para então ali entre a Samaria e a Galiléia. E é interessante porque Jesus ele não mede esforço, porque Samaria é lugar de pagãos, e ele passa em todos os lugares. E ali se depara com grupos de leprosos, 10, como nos narra São Lucas. E os leprosos então ao avistar Jesus, de longe gritam: Senhor, tem de piedade de nós. E olha que interessante a atitude então de Jesus. Ao vê-lo, Jesus então diz a eles: Ide apresentar-vos ao sacerdote. E aqui está então a palavra, o mandato de Deus para aqueles homens, que vai nos dizer aí então, Lucas, que um deles, o qual foi curado, era estrangeiro. Não fala os demais se eram também samaritanos, se eram de Jerusalém. Isso também não importa. Importa esse mandato do Senhor. E os 10 foram. E olha que interessante, no caminho, caminhando, obedecendo, fazendo a palavra de Deus, eles experimentam a cura. Só que um deles, ele percebe que está curado. E qual a atitude, a postura desse que experimentou essa cura, desse leproso? Ele volta, se lança aos pés de Jesus e lhe agradece. E assim então, esse homem, no decorrer do caminhar da sua existência, ele pôde então experimentar a cura de Deus.
e se lançou logo aos pés de Jesus para lhe agradecer, ou seja, um reconhecimento de uma gratidão para aquele que lhe devolvera novamente a oportunidade, o sentido da sua vida. Só que diante desse fato, Jesus então pergunta: ora, não foram os 10 os curados? Onde estão os outros 9? Não houve ninguém que retornasse para louvar a Deus, senão esse estrangeiro, esse samaritano. Então, meus queridos amados irmãos, muitas vezes, nós também nas nossas lepras, porque temos lepras, mesmo caminhando junto com o Senhor, experimentamos muitas vezes a lepra da mágoa, do ressentimento, da ira. Muitas vezes o pecado, caímos no pecado, na tentação, não dominamos a tentação, caímos. E a lepra então domina o nosso ser. Mas, quando nós paramos na lepra, no nosso pecado, no nosso erro, nós não experimentamos a cura de Deus. É preciso caminhar, indo ao encontro do mandato do Senhor, para que também nós possamos fazer a experiência da cura das nossas lepras. E assim, experienciando essas curas que Deus então realiza, limpando as nossas lepras, nós somos convidados a agradecer, a louvar a Deus. Porque na gratuidade que Ele age, Ele não espera recompensa, elogios, mas quer o reconhecimento. Que reconheçamos a sua visita na nossa vida, transformando e mudando a nossa história, como mudou a vida daqueles 10 leprosos, mas apenas um pôde então ali reconhecer Deus visitando e novamente lhe devolvendo a oportunidade da vida, a vida nova. Então é assim que nós vamos então vivendo nesse mundo, experimentando as maravilhas que Deus então quer operar na vida de cada um de nós. A primeira leitura de hoje, do livro da Sabedoria, nós temos o autor que então se dirige àqueles que têm então ali autoridade, os reis, os governadores, e também para nós, por que não trazer essa leitura para a nossa vida, nós que temos ali uma certa liderança na nossa coordenação, na nossa comunidade, na nossa igreja. Deus fala conosco nessa primeira leitura. E aí nós vamos então ouvir o que o autor nos diz. Prestai atenção, vós que dominais as multidões, e vos orgulhais do número de vossos súditos. Pois o poder vos foi dado pelo Senhor e a soberania pelo Altíssimo. Então o poder, ele vem de Deus, mas não o poder desse mundo, o poder de serviço, o poder traduzido nesse serviço aos nossos irmãos menos favorecidos. Esse poder é nos dado por Deus, através dos nossos dons, os carismas, e é para ser colocado a serviço dos nossos irmãos, se não há razão de existir. E é o que diz aí a primeira leitura de hoje. Deus vai nos julgar pelas nossas atitudes. Ora, se nós então de fato canalizamos a nossa vida no serviço, Deus então vai nos recompensar, nos cumular sempre com bênção e graça. Agora, se nós utilizarmos esse poder para poder oprimir, para poder então ali extorquir, enganar, nós iremos então sofrer as consequências dessas nossas atitudes. Então, meus queridos amados irmãos, é preciso lançar esse olhar, fazer esse balanço na nossa vida, na nossa caminhada de fé, como nós estamos agindo. Será que nós também não temos ali essa tentação do poder? Que o Senhor então nos ajude a vencer essa tentação e que o poder seja traduzido assim como Jesus fez no serviço aos nossos irmãos menos favorecidos, como nos narra o Evangelho de hoje, os leprosos. E quantos leprosos nós temos nos dias de hoje ainda, que precisam fazer também a experiência da cura da sua lepra. E muitas vezes também nós, por sinal, também precisamos viver e experienciar essa cura de Deus, quando, de fato, na nossa pequenez, na nossa limitação, nós nos entregarmos a todo e qualquer tipo de pecado, de miséria, qualquer tipo de lepra. Então, meus queridos amados irmãos,
Que o Senhor então nos alcance nesse dia de hoje através da sua palavra, que ela possa então adentrar o nosso ser e encontre ali um solo fecundo em nosso coração para dar frutos de vida e santidade. Porque é para isso que essa palavra ela foi lançada, para dar fruto na minha, na sua, na nossa vida. E que essa palavra cresça no meio de nós, nos ajude a ir ao encontro dos nossos irmãos, para que assim possamos fazer com que eles façam a experiência da cura, como os 10 leprosos do Evangelho de hoje, e possam voltar glorificando a Deus. E, lembrando sempre, deixando que a sabedoria de Deus nos conduza, e que nós possamos então sempre olhar para aqueles que necessitam, e aqueles que estão sob o nosso domínio, seja através de uma coordenação, uma pastoral, um movimento, que nós possamos então colocar esse poder a serviço de cada um desses nossos irmãos. E assim como o salmista de hoje nos convida, que nós possamos então clamar sempre ao Senhor, que Ele se levante e também nos levante, para que Ele possa um dia, quando Ele vir julgar a terra, Ele encontre-nos fazendo sempre a sua vontade. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E muito obrigado a você, meu querido e amado irmão, que nos acompanha a cada dia através desse nosso canal do YouTube, a cada vídeo. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia amiga e fraterna. Você que não se inscreveu em nosso canal ainda, clique aqui em inscrever-se. Venha também somar conosco, fazer parte dessa família. Você também que ainda não ativou o sininho, clique aí no sininho para que a cada vídeo que eu postar você seja notificado e assim possa acompanhar em primeira mão e cada vídeo que aqui eu vou estar postando a cada dia no momento oportuno. E que Deus então abençoe você, meu querido amado irmão, em toda a sua caminhada de fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Batista, abençoe-os Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. E que Deus então permaneça em vossos corações. Até o próximo vídeo, o Senhor assim nos permitir. Conto e espero com você.